Romanos 6,14 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém, irmãos? Vou explicar para você esse texto. O apóstolo Paulo está explicando para esses irmãos de Romano uma dúvida muito comum com as pessoas, principalmente quando a gente começa a ensinar sobre a graça. Não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes quando eu vou falar pela primeira vez sobre a graça para uma pessoa, ela fala assim: ah, pastor, então quer dizer que pode pecar? Já ouviram isso? Quando você vai falar que não, meu irmão, você tem que entender a graça, a salvação não é por obras, a salvação é um presente de Deus, não depende do que você faz. Ah, pastor, então quer dizer que pode pecar? É muito comum isso. E é precioso porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia explica essa questão. Então, essa questão aqui que os irmãos romanos estavam, que o apóstolo Paulo está levantando com eles, é justamente essa. Então o texto fala assim: olha, vocês não são mais escravos do pecado. Vocês não estão mais debaixo do jugo do pecado, porque a graça agora está sobre vocês. Lá diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Agora ele faz assim: mas pois que? Pecaremos então porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então é essa a questão que às vezes as pessoas questionam. Quer dizer então que porque eu estou debaixo da graça eu posso pecar, pastor? E aí o apóstolo Paulo pergunta: escuta, quer dizer que agora nós vamos pecar só porque nós estamos debaixo da graça? Essa é a pergunta que ele faz. E ele mesmo responde: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então veja, você tem que escolher quem você está obedecendo. Se você está obedecendo ao maligno, e a prática do maligno é o pecado, ou a Deus. Então é isso que ele está dizendo: a quem você se apresenta, você vai ser servo. Então, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E aí ele continua: mas graças a Deus que uma vez nós tendo sido servos do pecado, nós hoje obedecemos de coração a forma de doutrina que fomos entregues, e libertos do pecado, somos hoje servos da justiça. Amém, irmãos? Hoje nós somos servos da justiça. Quando nós não entendíamos, éramos inimigos de Deus e andávamos desconsiderando o amor de Deus e não éramos filhos. A Bíblia fala que nós servíamos ao pecado, porque nós éramos escravos do pecado e nós não conseguimos fazer outra coisa. Mas a Bíblia fala que depois que você nasceu de novo, você se tornou um servo da justiça. Mas como servo da justiça, sabe? Hoje você, quando vai fazer algo de errado, você pode até fazer, mas há algo que te constrange. Há algo que fala dentro de você, fala: olha, isso não é certo, isso não é compatível comigo, sabe? Essa é a natureza, porque hoje você é um escravo da justiça. Você se sente conectado com as coisas que são corretas. Quando você pratica o mal, quando você faz coisas ainda que você fazia quando não era filho, aquilo te constrange, porque você hoje é um servo, você é um escravo da justiça. Sabe, nós praticamos a justiça, não porque nós estamos atrás do merecimento de Deus, mas porque essa é a nossa nova natureza. Sabe, essa é a principal transformação na nossa vida. Quando você simplesmente assume essa sua identidade da sua nova natureza, e simplesmente passa
a expressar a justiça de Deus de uma forma natural. Eu sei que na religião, esse é um processo que vem, na verdade, do próprio homem. Toda religião é o homem tentando merecer a aprovação de um determinado Deus. Então ele se esforça e ele procura ser, mas ele não é aquilo. E é interessante que quando Deus nos torna filhos, e a única maneira disso acontecer é quando nós nos tornamos filhos e a nossa natureza é transformada, nós passamos naturalmente a expressar a característica do nosso Pai. Essa é a verdadeira transformação do Evangelho. Você sabe, lá no céu, toda a glória vai ser de Deus. Ninguém vai poder se gloriar, dizer, olha, eu era alguém muito ruim, mas eu consegui me mudar. Não, essa glória não vai poder ser sua. Por isso, não vai depender de você, vai ser sempre de Deus. Toda a glória é de Deus. Ah, pastor, eu fumava, eu consegui vencer o vício. Não, dessa forma não dá, porque aí a glória vai ser sua. Não, é Deus quem transforma, porque toda a glória é do Senhor. Mas o que eu queria dar um enfoque nessa manhã é sobre alguns pensamentos que estão errados com relação à graça de Deus. Então, o primeiro deles que o apóstolo Paulo aborda aqui é justamente esse. Tem pessoas que acham que, porque nós vivemos debaixo da graça do Senhor, nós podemos pecar. Porque o Senhor nos aceitou e a salvação, ela não se perde, e nós estamos salvos, uma vez filhos, sempre filhos, eu posso pecar. Sabe, esse é um pensamento errado a respeito da graça. A pessoa que vive dessa forma, ela é como aquele filho pródigo, que o dia que descobriu que recebeu a herança do pai, saiu para gastar. Sabe, mas a minha oração é que você caia em si como esse filho e volte para conhecer o verdadeiro amor do Pai. Então, mas eu queria falar nessa manhã sobre 3 aspectos que a graça não anula. 3 coisas que são leis imutáveis, que diante da graça de Deus elas permanecem valendo sobre as nossas vidas. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de falar é sobre o galardão e a disciplina. Você sabe, muitas vezes nós achamos que a graça de Deus nos permite viver da forma como queremos. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala que o dia que ele entendeu e recebeu a graça de Deus, ele passou a trabalhar mais do que todos. Sabe, muitas pessoas entendem erroneamente que a graça de Deus é uma permissão para ela poder viver a vida como ela quer. Porque, veja, muitos de nós viemos de um padrão religioso em que você precisava se esforçar para poder conquistar o seu Deus. Você precisava se esforçar para conseguir qualquer coisa. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Não, pastor, eu vou fazer uma campanha aqui para Deus poder me dar tal coisa. Ah, não, eu vou fazer isso para Deus poder fazer aquilo. Sabe, nós fomos acostumados, às vezes, até a barganhar com Deus para receber algo. E quando você entende que Deus já é plenamente satisfeito com você, todas as coisas já são nossas, o Senhor tem prazer em te abençoar e tem prazer em sua vida, você pensa, então eu não preciso fazer nada. Mas é interessante que a graça, para quem realmente a entende, ela tem um efeito oposto. A graça, ela é como um combustível que você recebe para que você possa ir muito mais longe. O apóstolo Paulo fala que se você recebe da graça de Deus e não utiliza ela, você está tornando a graça em vão. Então, um dos pensamentos errados que nós temos é o seguinte: antes eu orava, porque eu tinha medo de Deus pesar a mão dele sobre mim, tinha medo de Deus poder me castigar. Mas agora que eu entendi que Deus me abençoa, que Deus é feliz comigo, eu não preciso mais de orar. Sabe, esse é o entendimento errado para quem não conhece a graça. Mas quem verdadeiramente conhece a graça, faz o seguinte raciocínio: eu achava que Deus, para atender minha oração, eu tinha que estar perfeito, eu tinha que ser totalmente justo e fazer tudo certo. Mas como eu nunca conseguia esse padrão, Deus não atendia minhas orações. Mas agora, pela graça de Deus, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, eu posso orar confiado na graça, que Deus vai me ouvir.
Deus vai atender o meu pedido. Sabe, essa é a atitude de quem entendeu a graça. Ela vai orar muito mais, porque agora essa pessoa sabe que a sua oração vai ser atendida e vai ser ouvida por Deus. Sabe, um outro pensamento de quem entende erroneamente a graça: agora eu não preciso mais fazer as coisas para Deus, porque agora eu já sou aceito, eu já sou bendito do meu Pai. Mas ela precisa entender que agora que nós estamos debaixo da graça, agora nós podemos fazer muito mais. Porque sabe, eu sou do tempo, irmãos, vou confessar aqui para vocês, que a gente ia orar para expulsar um demônio, eu ficava todo acusado, eu ficava pensando, mas gente, essa semana eu não fiz jejum, essa semana eu orei pouco, eu não posso lá expulsar esse demônio, porque minha vida não está tão certinha. Tem uma conta lá que eu não paguei essa semana, como é que esse demônio vai sair? Aliás, eu já vi muito irmão ter medo, esse demônio vai dar de dedo na minha cara e vai contar todos os meus defeitos. Fala a verdade, você já ficou com medo disso? Sabe, irmãos, mas se você entendeu a graça, você vai lá, porque não é mais baseado em você, mas é baseado em Jesus Cristo. Então, a graça, ela é eu gostei dessa palavra, não sei como no português trazer, é um empowerment, é um revestimento de poder para você fazer a obra de Deus. Sabe, você não dava conta de fazer a obra de Deus. Nós não tínhamos condições, porque, veja, quem de nós pode dizer que leva uma vida totalmente ausente de pecado, sem erros, vivemos uma vida perfeita? Nenhum de nós, irmãos. A Bíblia fala que todos os homens pecaram. Quem fala que não peca é mentiroso. Então a graça, ela é aquela que permite, que te reveste, para que você possa fazer a obra que você não teria condições de fazer. Esse é o entendimento correto da graça. Sabe, e a Bíblia fala que vai chegar um dia em que o Senhor Jesus, aquele que conquistou a graça para você, através do sacrifício do seu sangue. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Interessante que Deus, para criar o mundo, Deus levou 7 dias. Mas para poder salvar a sua vida, precisou 9 meses de gestação. Jesus precisou ser criado como uma criança, viver uma vida inteira, cumprir toda a justiça, morrer numa cruz, se sacrificar, para poder o seu sangue comprar você. Sabe, não foi fácil. Foi mais fácil criar um mundo do que nos resgatar. E aí Jesus, ele vai, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, que todos nós iremos comparecer diante de Jesus Cristo, para que nós possamos prestar conta a respeito de nossas vidas. Interessante que não é se, a questão é quando. Todos nós vamos, a palavra de Deus diz isso. E aí o Senhor vai perguntar para você: escuta, o que você fez com a graça que eu te dei? O que você fez com a revelação que você teve? Sabe, então, muitas pessoas que não entendem completamente a graça, acham que estão livres disso, mas muito pelo contrário. Porque se não houvesse a graça sobre as nossas vidas, a bem da verdade, o Senhor nem poderia cobrar de nós, porque nós não teríamos nem condições de fazer as coisas. Mas Jesus Cristo venceu a morte, tomou as chaves do inferno e conquistou para nós. E por causa disso, hoje nós podemos fazer a obra de Deus. E por isso você vai ouvir do seu mestre: o que você fez com o talento que eu te dei? Sabe, nós precisamos considerar isso. Sabe, receber a graça de Deus é maravilhoso, mas também implica em responsabilidade nossa como cristãos. Sabe, esse termo cristão é algo que implica tremenda responsabilidade. Você, quando se
alguém pergunta para você, qual a sua opção religiosa? Você fala, eu sou cristão. Você está dizendo para ela que eu sigo a Jesus Cristo, eu sou um representante de Jesus Cristo, eu sou um cristão. Você já parou para pensar quão grande responsabilidade é essa nossa? Será que nós estamos expressando a Jesus Cristo? Será que o nosso testemunho, as nossas atitudes... Ah não, pastor, eu estou debaixo da graça, eu não preciso disso. Não, isso aqui não anula a graça. O apóstolo Paulo foi quem teve a maior revelação sobre a graça. Mas ele mesmo quem fala que nós havemos de comparecer um dia diante de Jesus. E vamos receber ou uma recompensa ou uma disciplina por aquilo que nós fizemos com as nossas vidas. Sabe, nós não podemos viver mais ignorando os projetos de Deus para as nossas vidas. Sabe, a graça de Deus não é para que a gente possa viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário, a graça de Deus é um suprimento na sua vida para que você possa fazer a obra de Deus. Sabe o que você está fazendo com a graça do Senhor? O que você está fazendo? Sabe o que isso parece? Parece aquela parábola dos talentos, onde os servos receberam uma quantidade de tesouro, uma quantidade de bens do seu Senhor. E sabe, você recebeu essa quantidade de talentos, de tesouro, que é a graça de Deus. E agora o que você está fazendo com ela? Você está usando ela para os seus interesses próprios? Ou você está preocupado com os interesses do seu Senhor? Sabe, a palavra de Deus fala que se você se preocupar com os interesses do seu Senhor, você vai receber uma recompensa. Sabe, isso é maravilhoso, porque nós não merecíamos nada. O que nós podíamos oferecer para Deus? Mas Ele, além de nos comprar, Ele nos capacitou, Ele nos deu ferramenta, nos deu condições de trabalhar na sua obra. E no final Ele ainda vai nos presentear, ainda vai nos dar um galardão, vai nos recompensar por isso. Você sabe, lá em Apocalipse fala assim, guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube. Né? E muitos crentes entendem que a coroa significa salvação. Então todo mundo que é salvo vai receber uma coroa. Mas não faz muito sentido, irmãos, porque a coroa é como recompensa, mas se a salvação não dependeu de você, não tem por que você ser recompensado por aquilo que você não fez nada. E mais do que isso, se a coroa representasse salvação, você não tinha que ter, ninguém precisaria roubar de você, porque eu não preciso tomar a salvação de um irmão para poder ser salvo. Mas ali fala, veja, coroa, nós não podemos ser literais. Nós temos que entender a representação do que é coroa. Coroa significa posição de autoridade. Quando nós falamos, o rei fulano perdeu a coroa, não é que ele perdeu aquilo que ele usa sobre a cabeça, ele perdeu a sua posição de autoridade. E a Bíblia fala que Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E nós iremos governar com Cristo. Quem já ouviu isso na Bíblia? Que nós vamos governar com Cristo. Mais que isso, a Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Agora eu fico pensando, que tipo de crente que vai governar com Jesus Cristo? Você acha que todos os crentes verdadeiramente vão governar com Jesus Cristo? Aquele que negligencia a obra de Deus, aquele que malemar leu meia dúzia de versículos, você acha que ele vai ter condições de governar com Jesus Cristo? Não, a Bíblia fala que nós vamos receber a coroa, mas somente aqueles que entenderam a vontade do seu Senhor vão ser aprovados e vão governar com Jesus Cristo. Sabe, isso é extremamente importante, irmãos, porque se você tem a compreensão disso, as suas prioridades vão começar a mudar. Nós precisamos começar a ter uma mudança de valores em nossas vidas. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu estava conversando com um irmão que já era discipulador, e ele estava falando que ele convocou os irmãos da célula dele,
um especificamente, e combinou com ele, e na hora, em cima da hora ele desmarcou, falou que estava na academia, e aí ele virou para mim, esse discipulador, e falou, é que essa pessoa ainda não sabe eleger as prioridades. Eu falei, não, ele sabe eleger as prioridades. A questão é que a igreja não é uma prioridade para ele. As outras coisas são prioridades. Sabe, muitas vezes nós ainda não temos esses valores bem definidos. Todos nós sabemos eleger prioridades. E às vezes não adianta você brigar com as pessoas, porque elas elegeram as prioridades delas. Sabe, se o irmão não está aqui, talvez é porque ele priorizou estar com a sua família, priorizou o seu lazer e tudo bem. Mas eu peço a Deus que todos nós tenhamos revelação daquilo que realmente é valioso, daquilo que realmente importa. Uma vez que você entende que o Senhor Jesus Cristo nos capacitou, nos deu condições, nos equipou para que nós pudéssemos fazer a sua obra, cumprir a sua agenda, sermos a sua igreja e expressarmos Ele. E que no final isso vai determinar o nosso galardão, isso vai determinar o que nós vamos receber do Senhor, quando nós verdadeiramente entrarmos na nossa vida eterna. Sabe, isso vai fazer muita diferença. Porque muitas vezes nós vivemos ignorando as coisas de Deus. Sabe, um dos grandes males da nossa época é vivermos apenas no plano natural, desconsiderando as coisas espirituais. E é interessante que, tanto da parte de Deus quanto da parte do inimigo também, nós não vemos hoje muitas manifestações espirituais, porque a estratégia do inimigo é simplesmente se esconder. E o pensamento hoje é que não existe céu e não existe inferno. Isso é apenas uma história que foi contada. Você acha realmente que se o diabo se manifestasse para as pessoas, as igrejas não iam estar lotadas? Mas o pensamento é o diabo quer colocar você simplesmente dentro de um plano natural. Sabe, infelizmente o cristianismo da nossa época tem se tornado um plano natural. Sabe, e dificilmente você tem uma pregação que fala sobre as coisas vindouras, porque a maioria dos irmãos querem saber, não, mas o que eu ganho agora? O que vai acontecer comigo essa semana? Não, irmão, então vamos orar aqui para você ser abençoado, você ter bastante trabalho, você ser alguém próximo, você ter carro, você ter casa, você casar com uma esposa boa, e vai tudo acontecer de bom, e você tirar férias em Paris, irmãos, nada contra isso. Mas eu preciso falar de coisas maiores. Existem tesouros que valem muito mais do que isso. Sabe, e se for preciso, você às vezes ser privado desse conforto momentâneo, para poder desfrutar de tesouros maiores, vale a pena. Sabe, certa vez eu li um autor, ele dizia o seguinte: nós ocidentais valorizamos demais a dor. Nós somos muito apegados ao conforto. Sabe, muitas vezes nós deixamos de fazer coisas porque estamos tão dentro da nossa zona de conforto, tão fechados em nós mesmos e desconsideramos coisas que são muito mais importantes. Sabe, então eu queria alertar você nessa manhã, que apesar da graça do Senhor, isso não muda a realidade espiritual, que todos nós vamos um dia comparecer diante de Jesus Cristo. E vamos ser agraciados com o galardão, se tivermos algo de bom diante de Deus. Ou vamos ser repreendidos pelo nosso Mestre. Por isso não viva desconsiderando isso. Sabe, não viva desconsiderando essa realidade espiritual. Sabe, acorde a cada dia e pergunte para aquele que é o seu Senhor: o que o Senhor quer de mim hoje? Sabe, eu sei que parece estranho, porque na mentalidade religiosa das pessoas, apenas quem está aqui segurando esse microfone está fazendo a obra de Deus. Mas eu preciso te ensinar algo. Deus quer
Deus tem um projeto para você, lá mesmo onde você está. Você não precisa sair do seu emprego, você não precisa abdicar do que você está fazendo, não, é lá que o Senhor quer que você faça. Você já parou para perguntar isso para o Senhor? Por que eu estou onde eu estou? O que o Senhor quer que eu faça lá? Você precisa entender corretamente as coisas. O dia que você entender que é o Senhor quem provê tudo na sua vida, e Ele te coloca nos lugares para você exercer uma função para Ele, as coisas mudam de papel. Sabe, eu sei que há um medo muito grande das pessoas com relação a necessidades básicas, e isso é lícito, né, de ter o sustento. E muitas pessoas falam, pastor, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de perder serviço, de não ter. Mas o dia que você entender que o Senhor é quem te provê, e que Ele te colocou naquele lugar como apenas um canal onde Ele, o Senhor, Ele vai te suprir através daquilo, mas com um objetivo para você, a figura muda de papel. Nós precisamos entender isso. Nós temos que entender que nós somos servos do Senhor. Servos. Eu sei que essa é uma palavra que parece causar pouco efeito, né? Mas servo é uma palavra que era usada também para escravos. Veja, a Bíblia fala que Jesus Cristo nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. A relação com Deus é relação de filho, é maravilhosa. Você fala, pai, eu quero isso, papai, eu estou assim, papai, eu estou assado, papai, tal coisa. Sabe, eu tenho experimentado o favor de Deus todos os dias. Mas para Jesus, Ele comprou a gente. Então Jesus é o maninho mais velho, mas Ele também é nosso Senhor. Nós temos que, eu sei que é uma relação também muito amorosa, mas nós somos servos de Jesus. E certa vez eu ouvi um amigo meu falando, olha, servo, quem é escravo não escolhe a hora de acordar, quem é escravo não escolhe a hora que vai trabalhar, quem é escravo não é dono do seu nariz, aquele que te comprou é. Sabe, essa deveria ser verdadeiramente a nossa postura com relação a Jesus Cristo. Mas é precioso também, porque aquele que te comprou, se você é um escravo, ele tem que cuidar do seu suprimento. E sabe, o nosso Senhor é muito bom. Porque veja, às vezes a gente vê filmes de escravos em que aqueles senhores deixavam os escravos passando necessidade. Não, mas o nosso Senhor é maravilhoso. Sabe, Ele te supre com todas as coisas. Sabe, Ele não deixa faltar nada. E não apenas materialmente, mas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Aquele que te comprou cuida de você e não deixa faltar nada. Sabe, mas Ele é um Senhor tão bom que Ele confiou a nós os seus bens, a sua agenda, os seus negócios. Mas a Bíblia fala que vai chegar o dia em que nós vamos nos encontrar com esse Senhor. Sabe, nesse dia vai ser alegria e festa e prazer para muitos, mas também vai ser dia de tristeza para outros. Para muitos servos que simplesmente viveram desconsiderando que serviam ao Senhor Jesus e viveram suas próprias vidas. Talvez nunca se perguntaram, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já perguntou isso? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? O que eu devo fazer? De que forma que eu posso te servir? Sabe, essa é uma pergunta que você deveria fazer. Senhor, o Senhor me comprou, né? Eu trabalho para o Senhor agora, né? Sou teu escravo. E é interessante que, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o nosso tipo de escravo, na Bíblia conta que você podia ser um escravo comprado, e que tinha um ano, né, o ano do jubileu, todos os escravos eram colocados em liberdade. Mas você podia, se o seu patrão fosse muito bom, você podia escolher espontaneamente continuar servindo ele como escravo.
E aí eles furavam a sua orelha e colocavam uma marca lá. E aí você nunca mais podia deixar de ser escravo. Mas você era um escravo de orelha furada, ou seja, você escolheu espontaneamente continuar servindo. Esse é o Senhor Jesus e somos nós. Porque Jesus Cristo, apesar de nos ter comprado, Ele falou, olha, você não é obrigado a me servir. Mas se você escolheu, se você deixou furar a sua orelha, hoje eu sou um servo espontâneo, de orelha furada, agora nós temos um Senhor, nós somos escravos, nós precisamos viver com isso em mente, precisamos entender isso, e todas as outras coisas da nossa vida giram em torno desse propósito que é eterno. É interessante que as coisas na vida tendem a gente, parece que elas são um fim em si mesmo, mas nós precisamos ter uma visão diferente das pessoas que vivem lá fora. Nós temos que entender que nós somos criados com um propósito, e que uma vez na nossa vida nós escolhemos servir a Jesus Cristo e verdadeiramente nos tornarmos servos de Jesus. Como que você pode dizer que é servo de Jesus, se é você quem escolhe o dia que você vai na igreja, se é você quem escolhe o quanto você vai contribuir, se vai contribuir ou não, o que você vai fazer da forma... Não, você não é servo, você é dono do seu nariz. Você me desculpa pela franqueza, irmãos. E nada contra, porque eu também já estive nesse dia. Toda pessoa que chega, talvez chega meio desavisada. Talvez chega, não, eu gostei daquele pessoal, um pessoal simpático. Aquele pastor, ele não fala muito bem, mas dá para aguentar ele e tal. Vou ficar indo lá. Sabe, mas eu preciso mostrar, eu gosto a Bíblia fala, um caminho mais excelente para você. Eu preciso te apresentar um nível de cristianismo que é o cristianismo verdadeiro, daqueles homens que você olha na Bíblia e dedicaram as suas vidas e mudaram eras e mudaram a história da humanidade, porque escolheram servir a Deus. Ou você acha que aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles viviam, cada um fazendo o que dava na telha? Hoje eu vou pescar, porque está muito chato, viu, Jesus? Semana que vem eu volto aí, mas dá uma folga para mim aí, porque hoje eu preciso... olha, essa semana eu fiquei de levar minha família lá em Cafarnaum, porque abriu um parque temático lá, e aí não vai dar para ir ali no Sermão do Monte, mas, sabe, não foi assim que funcionou. Você pode viver dessa forma, e deixa eu falar, se você creu, e a Bíblia fala que a condição para você ser salvo é simplesmente crer. Se você creu no sacrifício de Jesus Cristo, você foi lavado pelo sangue de Jesus, amém, meu irmão, você é salvo. Deus te abençoe, glória a Deus, você vai viver a vida eterna com Jesus Cristo. Mas sabe, eu queria te apresentar um caminho mais excelente. Se você quiser reinar com Jesus, se você quiser ter uma posição no reino de Deus, e aí é interessante porque Jesus Cristo, e às vezes a gente passa despercebido isso na Bíblia, mas às vezes Jesus Cristo, Ele está ensinando sobre o reino de Deus. É legal, quando os discípulos lá, Tiaguinho e Pedrinho, mãe dele chega lá, escuta Jesus, deixa meu filho sentar à direita e à esquerda. E Jesus não repreende, Jesus não acha ruim, Ele não tem problema em você querer ter posição de autoridade, mas Ele ensina um caminho. Ele fala, olha, aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Não é errado nós queremos ter posições no reino de Deus, mas existe um caminho. E aí nós temos momentos em que Jesus dá essas dicas. Então um exemplo é o Sermão do Monte. Jesus começa falando, o reino de Deus é semelhante, né? O reino de Deus, e ele começa ali em Mateus 5, 6, a falar sobre a estrutura do reino. Veja, Jesus não está falando sobre salvação. Jesus está falando sobre essas posições de autoridade. Ele fala, bem-aventurado aqueles que são humilhados, bem-aventurados que são pobres de espírito, aqueles que são perseguidos. Veja, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser perseguido para ser salvo. Sabe, mas muitas vezes, para que você possa receber posições de autoridade, você vai ser humilhado. Você vai ser perseguido. Sabe, eu me lembro de um irmão que estava liderando uma célula. E estava fluindo.
mas houve um problema na célula dele e ele se sentiu humilhado. E a partir daquele momento ele decidiu não mais liderar, acabou que por fim ele saiu da igreja. Eu pensei, não passou no teste. Se ele entendesse que a Bíblia considera isso uma boa-aventurança, ele ia ter recebido um galardão por isso. Porque você ter posições no reino tem um custo, tem um preço. Diferente da salvação, que é de graça. Mas a graça de Deus nos permite caminhar nesse sentido. Sabe, então você tem essa opção. Eu só vou ficar no primeiro tópico, tá, irmãos? Os irmãos me perdoem, mas eu respeito muito o horário dos irmãos. E vou ficar só nesse tópico, então, para que a gente não possa extrapolar o nosso horário. Mas veja, é importante nós considerarmos isso. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas se você quiser agradar ao seu Senhor, você vai ser recompensado. Interessante que o apóstolo Paulo fala que até a nossa obra, as coisas que nós fizemos em nossa vida, vão ser provadas naquele dia. E ele fala que o fogo vai provar a obra de cada um. E vão ter aqueles que às vezes edificaram uma obra com madeira, com palha, com feno, coisas que às vezes têm até um grande volume, mas a Bíblia fala que o fogo vai passar ali. E vão ter outros que vão edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas. E o fogo vai provar a obra de cada um. E o que sobrar é o que vai contar. Eu pergunto para você, o que você tem feito? O que você tem feito? Vai ficar aqui na terra? Ou você está fazendo coisas para a eternidade? É interessante esse teste do fogo. Aquilo que você tem feito na sua vida é algo que vai ser consumido naquele dia? Ou é algo que vai ficar para a eternidade? É interessante essa matemática, né? Imagina o seguinte, que Deus falasse, olha, você pode fazer o que você quiser. E aí no dia que você for para o céu, nós vamos ter uma cortina de fogo. Você leva o que você quiser junto com você, mas só vai permanecer o que passar pelo fogo. Aí imagina aquelas pessoas que conquistaram bens, posições diante dos homens, muitas coisas. Passou pela cortina, sobrou nada comigo. Mas aqueles que deixaram um legado, que fizeram a obra de Deus, vocês vão levar consigo o seu galardão para a eternidade. Sabe, irmão, é um convite. Jesus Cristo fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão sua. Como eu falei, não tem nada a ver com a salvação. Se você aceitou a Cristo, você é salvo. Você é abençoado, você é amado do Pai. Mas eu quero que você compreenda que há um reino que é invisível para nós, naturalmente. Certa vez os fariseus perguntaram para Jesus, mas quando que vem o reino de Deus? E Jesus fala, olha, o reino, você não vai dizer está aqui, acolá, o reino de Deus já está. O reino de Deus já existe. Agora depende de você ignorar o reino e viver naturalmente sem enxergar o reino, você entender o reino e viver o reino dos céus, viver essa realidade como se realmente existisse, e existe um rei que governa sobre as nossas vidas, e nós fazemos a vontade e obedecemos ao rei. Sabe, a decisão é nossa, a decisão é sua. Eu gostaria que você nessa manhã pudesse colocar diante de Deus a sua escolha. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar e eu gostaria que você, sinceramente, colocasse diante do Senhor aquilo que você entendeu hoje. Se você realmente fez de Jesus Cristo não apenas o teu Salvador, mas o teu Senhor.
você fizesse uma oração sincera, pedindo ao Senhor Jesus para que revelasse. Sabe, o Senhor Jesus é um gentleman. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele respeita demais a gente. Às vezes nós falamos as coisas, falamos muito e ouvimos pouco. Mas é interessante que Deus, Ele só fala quando Ele é perguntado. Ah, pastor, Deus nunca falou comigo o que era para fazer. Você já perguntou para Ele? O que eu posso fazer, Senhor? Por que eu estou aqui? Sabe, eu não quero viver desconsiderando a vontade do meu Senhor. Eu não quero viver a minha vida, somente os meus prazeres, a minha carne, a minha inclinação para as coisas naturais. Tem muita coisa que me dá prazer, irmãos. Às vezes parece que eu estou falando aqui na frente que eu sou um cara que parece que eu sou um anjo, né? Que eu não tenho vontade, que eu não gosto de praia, que eu não gosto de ir no parque, que eu não gosto de andar em carro bom, de dormir em cama boa, ir em hotel, viajar. Eu amo tudo isso. Mas eu amo mais a Deus. E é legal que Ele me dá essas coisas também, mas é no tempo dEle, não é no meu tempo. A inclinação da minha carne eu ia viver todo dia com isso. Não, mas papai sabe o jeito certinho. Se eu deixasse, meu filho só ia comer doce, só ia comer besteira. Mas o pai sabe o que ele precisa. Sabe, você precisa confiar em Deus. Precisa confiar que Deus é bom. Sabe, eu tinha medo de me entregar a Deus, porque eu ouvia falar o seguinte. Minha esposa, a igreja que a gente trabalhava no Brasil há muito tempo, tinha uma obra numa aldeia indígena. E o pavor da minha mulher era ir lá naqueles índios. Ainda mais quando falaram que o banheiro lá era um buraco no chão e um negócio de madeira. Eu tinha que agajar e disse que ainda subiam umas moscas assim de vez em quando. O desespero dela ela ir lá. E aí falava assim, olha, não fala que você não gosta, que aí Deus vai te mandar para lá. Mas que Deus sarcástico é esse, que gosta de fazer coisas ruins conosco? Sabe, isso é quem não conhece a Deus. Sabe, muitas vezes nós achamos que a Deus, eu não quero servir a Deus, porque sabe como é, né? A vontade de Deus é muito ruim para mim. Em outras palavras é isso. A gente não admite, mas no fundo a gente pensa isso. Não vou servir a Deus, porque, sabe, servir a Deus é muito chato, é aquela coisa, né? Você vê pelas histórias que as pessoas contam a respeito do céu, né? Aquele lugar monótono, tudo branco, não tem cor nenhuma. Veja, Deus criou as cores. Por que queria fazer o céu só branco? Mas tem gente que acha isso. Aliás, tinha uma música lá no Brasil, o cara falava, eu não quero ir para o céu não, o céu é muito chato, eu quero ir para o inferno. É uma ideia errada de Deus. Deus é bom, irmãos. Fazer a vontade de Deus é melhor ainda, porque Ele conhece as coisas. A gente pensa que sabe o que é melhor. Não, Deus sabe o que é melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Sabe, creia nisso. Experimenta. O salmista fala assim, vinde e vede o quão o Senhor é bom. Prova. Sabe, eu vou falar para você, eu não tenho medo hoje de aceitar desafios com Deus, porque eu já conheço. Toda vez que eu me lanço diante de um desafio de Deus, eu sei que é maravilhoso, sabe? Eu estava chegando ontem aqui em Tampa, nós passamos a semana lá em Boston. Eu falei para minha esposa, olha, eu sinto que eu moro no melhor lugar do mundo. Eu amo esse lugar aqui. Tudo é lindo, prazeroso para mim. Tudo que eu estou fazendo é gostoso demais. Mas é o cuidado de Deus. Deus não ia me colocar num lugar para eu me sentir mal, é porque Deus é bom, a vontade de Deus é boa. Sabe, então você pode desfrutar disso também. Isso não é só para pastores, não. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Sabe, se tem uma coisa que eu nunca pensei na minha vida era em ser pastor, irmãos. Mas eu falo
que eu não falo isso porque eu sou pastor, talvez eu seja pastor porque eu passei por tudo isso, porque um dia eu tomei uma decisão, falei, olha, ou isso que está na Bíblia que funciona 100%, ou eu vou largar a mão de ficar perdendo meu tempo indo em culto, sabe? Mas eu me dei a experimentar isso, eu me dei a provar as coisas de Deus, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, sabe? Vou dar essa chance para você. Às vezes a gente parece tão importante, né? Deus precisa tanto de mim, vou dar essa chance para você, sabe? Eu ganhei demais, e o que é mais legal, ainda vou ganhar um galardão por isso, por ter feito a vontade de Deus. Não é maravilhoso? Você ganha dobrado, triplo, você ganha porque você se dá bem, porque Deus é bom e você desfruta do melhor dessa terra, e no final Deus ainda te abençoa. Ah, que isso, isso é bom demais, irmãos, sabe? Eu te convido a viver isso, amém? Feche os seus olhos.